Saudações aos nossos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e Direito Médico, um podcast voltado para a discussão, para a apresentação, para a introdução, para a conceituação de vários cenários em que se exerce a medicina. Olá, bem-vindos ao episódio 25 do nosso podcast Além do Diagnóstico, produzido no TEDS, o Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Eu sou Renato Evando, professor de Medicina Legal, Ética Médica e Direito Médico da Faculdade de Medicina da UFC em Fortaleza. Também médico e advogado, especialista em Direito Médico. Neste episódio, abordaremos um tema especial para a prática ética da medicina. Refiro-me ao capítulo 3 do Código de Ética Médica, cujo título é Responsabilidade Profissional. Devido à variedade de cenários expostos nesse capítulo e à extensão do texto, vamos dividi-lo em 2 episódios do nosso podcast. Então, nesse episódio, vamos à parte 1, abordando do artigo 1 ao artigo 10 do Código de Ética Médica. De início, é oportuno comentar o próprio título do capítulo. Afinal, o que é responsabilidade profissional? Quando falamos em responsabilidade profissional, estamos tratando da obrigação, do dever ético permanente do médico de agir a cada momento com competência técnica, prudência e diligência. O capítulo 3 do Código de Ética Médica se inicia com um texto que costuma ser lembrado, mesmo para a população em geral, embora em outros termos. De fato, talvez se trate do artigo mais conhecido do capítulo, que antigamente era denominado, aspas, erro médico. Está descrito no artigo 1º. É vedado ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão, caracterizável com imperícia, imprudência ou negligência. E tem um parágrafo único, responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida. Portanto, temos aqui uma situação em que o médico, por ação ou omissão, ou seja, o que ele faz ou deixa de fazer. A norma ela tem impacto direto, tanto no âmbito ético-disciplinar dos conselhos de medicina, quanto também no plano civil e penal do direito médico, que veremos depois. O artigo consagra um princípio universal da ética médica, ou seja, o médico não deve causar dano ao paciente, seja porque executou mal um ato técnico, ou seja, ele agiu com imperícia, seja porque agiu precipitadamente, ou seja, ele foi imprudente, ou deixou de agir quando deveria atuar ativamente, ele foi negligente. A distinção entre esses 3 conceitos, ou seja, imperícia, imprudência e negligência, é essencial para a adequada análise de um caso, ou seja, uma situação que poderá ser julgada no plano ético pelos conselhos de medicina e no prisma civil e penal pelo Poder Judiciário. No plano ético, os conselhos regionais de medicina avaliam se o ato foi incompatível com os padrões da boa prática ética. No plano jurídico, esses conselhos servem de fundamento para possíveis processos cíveis ou penais. A ética exige não apenas boa técnica, mas também prudência e cautela no cuidado. O parágrafo único, a responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida. Isso significa que não se pode presumir culpa ou responsabilidade simplesmente porque ocorreu um evento adverso. É preciso analisar os fatos com cuidado, ouvir testemunhas, revisar a conduta médica, sempre com respeito à dignidade de quem recebe a atenção, bem como ao tratamento justo ao profissional de medicina. O médico não pode transferir para outro profissional ou evitar sua responsabilidade sob argumento de força maior ou de contexto institucional, por exemplo. Cada ato ou omissão deve ser analisado em sua própria circunstância entre os realizados pessoalmente pelo médico. Essa previsão de subjetividade, ou seja, da pessoa que realizou de fato ou deixou de realizar um certo ato, é muito importante, pois visa impedir que se conclua automaticamente que houve erro ou houve culpa sem que se verifique a conduta concreta do profissional. Esse dispositivo ele protege tanto o médico de julgamentos precipitados e também que o mero resultado ruim não equivale automaticamente a uma má prática, uma má conduta, ao chamado antigamente de erro médico. A responsabilidade é sempre individual e exige prova de que houve conduta contrária à boa prática, na medida da participação de cada profissional naquele ato, principalmente se ocorre um trabalho em equipe, exclusivamente médica ou em conjunto com outros profissionais da saúde. Dessa forma, esse dispositivo ele protege o médico de julgamentos precipitados. No artigo 2º, consta ser vedado ao médico delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivas da profissão médica.
técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, etc., são essenciais ao cuidado em saúde, mas isso não autoriza que o médico deixe de exercer suas funções exclusivas, exemplo, diagnóstico e prescrição médica. Há um equilíbrio importante entre colaboração interprofissional e respeito às competências específicas. Não custa lembrar a Lei 12.852 de 2003, que dispõe sobre o exercício da medicina e que é conhecida como Lei do Ato Médico. Nesta norma constam os atos privativos de médico, exemplo determinados nos artigos 4º e 5º. Sugerimos, então, ao nosso ouvinte que leia, que faça a leitura desses dispositivos. Bom, no artigo 3º, consta ser vedado ao médico deixar de assumir responsabilidade sobre o procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente. Não custa lembrar que, mesmo em contexto de atuação em equipe, deve haver clareza sobre quem é responsável por cada ato realizado durante a assistência. Na prática hospitalar ou de assistência integrada, a atuação em equipe é rotineira. Entretanto, a responsabilidade ética e pessoal, por indicação ou participação, não pode ser omitida, sob pena de prejudicar a relação da confiança com o paciente e a segurança do cuidado. Ou seja, o médico deverá assumir a responsabilidade dos atos realizados por ele mesmo, independente da equipe assistencial. No artigo 4º do Código, consta ser vedado ao médico deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal. Nesse artigo reforça a mesma ideia, mas com ainda mais ênfase. O médico não pode ser eximido da responsabilidade, nem mesmo se o paciente ou seu representante legal assim solicitar. É comum ouvir os pacientes pedirem ao médico que realize certos atos, como, por exemplo, providenciar um atestado médico, uma cirurgia, uma prescrição de medicações. Mesmo a pedido, isso não afasta a obrigação ética e legal do médico de ser responsabilizado por seus atos profissionais. Continuando no artigo 5º, é vedado assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou. Em complemento ao artigo 4º, o oposto também é verdade, é dizer, o médico não pode dizer que fez algo que não fez. Esse artigo protege tanto o paciente quanto a própria verdade dos fatos. Atribuir-se responsabilidade por algo que não aconteceu é tão grave quanto fugir dela. Lança dúvidas sobre a confiabilidade profissional, podendo configurar infração ética e até crime de falsidade ideológica, como descrito no artigo 299 do Código Penal. Um exemplo possível seria a remuneração de ter realizado um certo ato cirúrgico que na verdade não aconteceu. No artigo 6º, consta ser vedado ao médico atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que isso possa ser devidamente comprovado. Na prática, o médico deve assumir os resultados de sua atuação com honestidade, reconhecendo limitações e causas verificáveis, ou seja, o médico é o senhor da sua conduta, portanto, deverá ser dele a responsabilidade pelos seus sucessos e pelos insucessos também. No artigo 7º, é vedado deixar de atender em setores de urgência e emergência quando for de sua obrigação fazê-lo, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria. Quando um médico tem dever de atendimento, seja por escala, plantão, greve ou decisão judicial, ele não pode simplesmente se recusar a atender pacientes em urgência ou emergência, mesmo que respaldado por decisão coletiva da categoria, como o exemplo de uma greve. Esse artigo ele se alinha com obrigações legais de atendimento em saúde quando há risco à vida, sendo incompatível com a omissão de socorro que coloca o paciente em perigo. De fato, além da infração ética, poderá caracterizar o crime descrito no artigo 135 do Código Penal, que é justamente de omissão de socorro. Vamos agora para o artigo 8º, que orienta ser vedado ao médico afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou em estado grave. O médico ele não pode abandonar suas atividades sem deixar outro profissional que assuma adequadamente o cuidado dos pacientes sob sua responsabilidade. Garantir a continuidade do cuidado é um princípio ético e a norma quer evitar que os pacientes internados fiquem sem assistência adequada. No artigo 8º, é vedado deixar de comparecer a plantão em horário pré-estabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por justo impedimento. Parágrafo único. Na ausência do médico plantonista substituto, a direção técnica do estabelecimento de saúde deve providenciar a substituição. Esse é um artigo muito relevante. Plantões representam a responsabilidade assumida pelo profissional de medicina, em qualquer cenário, seja ele público ou privado. Plantões, não raro, envolvem risco à vida se desassistidos e exigem disciplina profissional rigorosa.
Não raro um plantão médico que transcorria calmamente, às vezes mesmo sem internações, repentinamente, pode receber um considerável volume de intercorrência, ou mesmo uma única intercorrência que, se não for assistida, poderá ser fatal ou restar sequelas. A norma orienta que o médico, ao estar de plantão, no horário que ele se inicia, comumente às 7, 13 ou 19 horas, ou seja, ele deve estar nesses horários já no início do plantão. E tão importante quanto somente deverá deixar o plantão quando seu substituto chegar, passando os casos e intercorrências pessoalmente. Ou seja, não se admite passar de plantão à distância, por telefone, por WhatsApp ou qualquer outra forma que, repito, não seja pessoalmente. Uma observação importante: em que pese a previsão cronológica do plantão ser encerrado ou iniciado às 7, 13 ou 19 horas, o plantão somente efetivamente se encerra quando o substituto chegar, mesmo que atrasado. Dizendo de outra forma, a responsabilidade permanece com o médico que já está no plantão, até que o substituto chegue, ainda que o médico que está saindo se dirija para outro plantão em seguida. O parágrafo do artigo 9º também menciona a responsabilidade do diretor técnico, que deverá ser acionado em caso de atrasos injustificados, e esse diretor, eventualmente, que é médico, poderá até substituir o plantonista que estiver de saída até que o real substituto chegue. Não custa lembrar que todo estabelecimento que preste serviço médico deverá ter um diretor técnico médico registrado no Conselho Regional de Medicina. O médico só pode se ausentar, conforme o artigo, por justo impedimento, e mesmo assim deve assegurar substituto por meio do diretor técnico. A ausência justificada pode configurar infração ética grave. Repito, plantões são momentos em que a responsabilidade médica se torna visível, cristalina. O Código admite um justo impedimento, mas este deve ser legítimo e comunicado de maneira imediata e adequada. A ausência justificada pode acarretar riscos graves ao paciente. Por fim, comentamos o artigo 10, no qual determina ser vedado ao médico a cumpliciar-se com os que exercem legalmente a medicina ou com profissionais ou instituições médicas nas quais se pratiquem atos ilícitos. É claro, de uma clareza solar, que o médico não pode se associar com quem exerce a medicina de forma ilegal ou sem habilitação profissional, portanto sem cumprir as normas. A exemplo de plantões com estudante de medicina sem responsabilidade direta do médico pelos atos executados, ou ainda um plantão com outro profissional de saúde que realize atos exclusivos de médico. Também é vedada a interação com instituições, igualmente, que pratiquem atos ilícitos. Vamos imaginar, por exemplo, desvios de recursos, falta de registro, questões que envolvem a responsabilidade da assistência adequada promovida pela instituição de saúde. Esse artigo, portanto, visa proteger a integridade do sistema de saúde e a própria sociedade, além de combater práticas que coloquem vidas humanas em risco. Bom, como vimos até aqui, o capítulo 3 do Código de Ética Médica enumera diversas condutas rotineiras que são especificamente vedadas ao médico. Cada um desses itens, em um primeiro momento, pode parecer meio que intuitivo, mas na prática clínica traz desafios éticos, pois confrontam como o médico se relaciona com o paciente, com a equipe e com o sistema de saúde. Assim, chegamos ao final desse episódio do nosso podcast. Espero que tenha esclarecido e ampliado a compreensão sobre esse relevante tema no exercício da medicina. Lembrando que teremos um outro episódio dando continuidade aos comentários relativos ao capítulo 3 do Código de Ética Médica, quando abordaremos do artigo 11 ao artigo 21. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar o podcast e ficar atento aos próximos episódios. Este podcast é produzido no Estúdio Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, no TEDS, da Faculdade de Medicina da UFC em Fortaleza. Na técnica de edição de áudio, Caio Silva. Na direção da rádio no TEDS, professor Dr. Luiz Roberto Oliveira. Na locução, este que vos fala, professor Renato Evandro. Até mais, fraterno abraço.